A paz do Senhor, mulheres em construção. Deus abençoe seu dia, a sua tarde ou até mesmo a sua noite. Não sei qual a hora que você vai ouvir esse áudio. Aqui quem está falando é a irmã Cibele. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua casa e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãs, quero aqui compartilhar mais uma série com as irmãs. Louvado seja Deus, que vai falar Ela Me Ensina. E eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Louvado seja Deus. E eu quero aqui ler juntamente com as irmãs, louvado seja Deus, em Marcos 8:43, que vai nos dizer assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem te tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e temendo, e prostrou-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo o sarara. E disse-lhe Jesus: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja Deus. Mas eu estava aqui meditando um pouquinho nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, e eu quero compartilhar algo com as irmãs. Louvado seja Deus, que vai nos dizer assim, ó. A mulher do fluxo de sangue foi uma pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela bem pensou que poderia ser curada sem que Jesus percebesse. A história da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangélicos: Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. Louvado seja Deus. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha então estava em estado terminal quando essa mulher tocou suas vestes. Louvado seja Deus. A Bíblia não registra o nome da mulher que tinha o fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Alguns estudiosos entendem que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impuro. Segundo a lei mosaica, em Levítico 15:19, dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se assentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher de fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos em sua época, mas nenhum tratamento, nenhum médico resolveu o seu problema, e a sua saúde piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Lá em Marcos 5:25 vai dizer sobre isso. Tudo isso indica
a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão, e ele já havia curado muitas pessoas naquela região. Então, era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus, caminhando, apertava e com dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única da sua vida. Ela creu que se ao menos tocassem suas vestes, a sua hemorragia seria estancada. Que coisa linda, meu Deus! Então ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus, e imediatamente ela foi curada. Louvado seja Deus! Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa da sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das suas vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez, por um instante, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher de fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu. Alguém havia lhe tocado de forma diferente. Louvado seja Deus. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe tocado com apenas as mãos, mas principalmente com a fé. Louvado seja Deus. Aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas como Deus, louvado seja Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. Louvado seja Deus. Então a mulher que havia sofrido com o fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele o procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder, sua fé oculta seria revelada. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que a sua doença tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Então, ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito, mas, mesmo assim, ela prostou-se diante do Senhor e lhe contou tudo. Provavelmente nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentando por 12 anos, mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu a saúde daquela mulher do fluxo de sangue, havia sido restaurada, mas também restaurou a vida social e a vida religiosa. Agora, aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Louvado seja Deus. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar,
Aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando. Não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível e ela não tinha paz e era refém de sua agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas, aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria de fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Louvado seja Deus. E em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo, um copo de água potável, louvado seja Deus, um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente. A sua pureza é sem igual. Ele é a própria fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro, ao contrário, ela foi quem ficou pura. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhe vestes brancas como a neve. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e a sua alma foram restauradas. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. E o que eu quero compartilhar aqui com as irmãs, o significado da palavra fé. Significa confiança absoluta em alguém ou em algo. Irmãs, eu quero acreditar que nessa tarde, nessa noite, louvado seja Deus, nós temos que ter a nossa fé, a nossa confiança absoluta somente em Cristo. Porque aquela mulher, louvado seja Deus, ela acreditou, ela teve fé, ela foi de encontro com Jesus. Ela não olhou aquela multidão, mas ela simplesmente teve atitude, se levantou, louvado seja Deus, e depois se prostrou diante do Senhor, tendo fé, e ela foi curada através da fé. Louvado seja Deus. Irmãs, nós temos que ter atitude, louvado seja Deus. E o que essa mulher do fluxo de sangue, louvado seja Deus, me ensina? Ela me ensina a ser forte, ela me ensina a ser guerreira, ela me ensina a ter ousadia, ela me ensina que nós precisamos acreditar, aleluia, e confiar e correr atrás do nosso milagre. Louvado seja Deus, porque, irmãs, somente nos pés do Senhor é que nós vamos alcançar a nossa vitória. E eu quero deixar, louvado seja Deus, essa passagem para as irmãs e falar para você que vai escutar esse áudio. Tenha fé, acredita, independente da situação, louvado seja Deus, mas tenha confiança em Cristo, tenha certeza que Ele está chegando com a providência para a tua vida, louvado seja Deus. Aquela mulher, ela tinha muitos motivos para reclamar, para murmurar, mas ela, no momento que soube que Jesus ia passar ali, ela teve fé, ela acreditou, ela correu atrás do milagre dela. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Louvado seja Deus. E ela me ensina, o que ela me ensina é ter fé, é acreditar no Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar e falar grandemente ao coração de cada uma através desse áudio. Louvado seja Deus. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe, minhas irmãs. Beijo no coração de todas.